Oi, gente, esse é o Vagamundos, o podcast de viagem mais despretensioso do Brasil. Eu sou o Hugo Moreno e hoje eu tô aqui sem a Carol, porque a gente tá difícil de juntar as agendas. Se você não sabe, eu moro na Alemanha, a Carol mora no Canadá e são 6 horas de diferença e a gente ainda trabalha, né? Então tá complicado, mas hoje eu vou estar aqui sozinho falando, porque hoje a gente vai falar de imigração para a Alemanha, né? Que eu moro aqui tem 9 anos agora, vai fazer 10 quase. E como a Carol também não mora aqui, a gente falou, então eu vou gravar esse episódio sozinho e falar da minha experiência. E também dou algumas dicas de quem está querendo vir para a Alemanha ou querendo sair do país e a Alemanha possa ser uma opção. E, bom, vamos começar. Eu vou falar eu vim para cá para estudar, né? Então eu vou falar bastante de intercâmbio acadêmico, com bolsa de estudo, para mestrado e doutorado, ou seja, você que já terminou a graduação. E também no final eu vou falar um pouco sobre como vim para cá para trabalhar direto, que agora a Alemanha está fazendo os processos mais fáceis, né? Porque a Alemanha, na verdade, está passando por um problema de não encontrar trabalhadores aqui. Eles estão buscando muitos estrangeiros para vir trabalhar aqui porque está sobrando vaga e as empresas não estão conseguindo preencher todas as vagas que elas precisam. Já tem empresas que estão saindo do país porque não conseguem encontrar mão de obra qualificada. Então, se você tem um curso técnico, mas principalmente se você tiver uma graduação, vai ser uma vantagem enorme para conseguir um trabalho aqui na Alemanha. E só para começar assim, falando dando algumas dicas e alguns argumentos por que você deveria morar na Alemanha, né? Uma coisa interessante, bom, primeiro o dinheiro, né? O salário da Alemanha é bem maior do que no Brasil. E mesmo que você não ganhe um salário aqui tão alto para a média alemã, você vai ter todos os seus custos bem cobertos pelo salário alemão, sem precisar trabalhar em vários empregos diferentes. Então, assim, a classe média alemã, ela já tem uma qualidade de vida bem alta comparado com o Brasil, e isso já é realmente um ponto muito positivo. E, e além disso, é um país muito seguro para se viver, não tem problema de criminalidade, você não precisa se preocupar com bala perdida, com assalto, com essas coisas que realmente aqui não acontecem. Claro que tem às vezes uns roubos, uns atentados, mas não é nada realmente comparado com o Brasil, assim. Outra coisa, assim, que você vai fazer um intercâmbio cultural muito grande, porque a Alemanha é um país muito internacional, tem vários, não só alemães aqui, mas tem várias pessoas do mundo todo que vêm para cá para estudar e trabalhar. Então você vai conhecer gente do mundo todo e vai enriquecer bastante, assim, sua bagagem cultural. Vai melhorar bastante seu currículo, mesmo que você não queira ficar aqui na Alemanha para sempre. Você vai ter uma experiência internacional num país onde o trabalho geralmente tem altos níveis de qualidade, assim. E você que está também aprendendo alemão no Brasil, vir para a Alemanha para, mesmo que seja por pouco tempo ou para sempre, vai assim acelerar muito o processo de aprendizado, porque não é uma língua fácil, né? Mas se você estiver imerso na sociedade alemã, as coisas começam a andar mais rápido, porque você aprende meio que na marra ali, né? Foi o que aconteceu comigo. E você também vai melhorar seu inglês. Se você já fala inglês, porque apesar do alemão ser a língua oficial aqui, se fala muito inglês também, porque é um país muito internacional, né? E também, se você gosta de viajar, a Alemanha é um ótimo país para se viajar, porque não só dentro da Alemanha, mas como é um país muito central na Europa, você consegue ir para vários lugares da Europa muito rápido e relativamente barato. E até assim, a Europa também é um lugar muito central no mundo, então você consegue voos bem em conta para qualquer lugar do mundo, assim. Então, viagem também é uma coisa bem legal. E oportunidades profissionais também são muito boas aqui, porque tem muitas empresas internacionais que têm sede na Alemanha ou que têm negócios aqui. Então, assim, aqui tem negócio que eu nunca tinha ouvido falar no Brasil que existe. Até o meu próprio trabalho, né? Eu trabalho com consultoria ambiental, claro que isso existe no Brasil, mas o tipo de trabalho que eu faço aqui eu nunca vi ser feito numa empresa privada no Brasil. Então, você consegue realmente encontrar
o seu nicho aqui de verdade, assim, tem muitas oportunidades mesmo. E o lado negativo, assim, para você meio que ficar sabendo, pelo menos no meu ponto de vista, o que eu vejo também muitos brasileiros aqui comentando é que a temperatura, né, o inverno alemão é muito frio e muito escuro, então tem muita gente que sofre bastante com o inverno, então venha sabendo que vai ter uns meses aí do ano que você vai sofrer um pouco com frio e com a escuridão. E uma coisa também, né, a distância não tem como a gente esquecer que a gente vai estar muito longe da nossa família, dos nossos amigos, então é uma coisa a se pensar. Se você é uma pessoa muito família, uma pessoa muito que precisa ter uma rede próxima de você, muito presente, pode ser um problema. Então, ou você chega aqui e já começa a buscar amizade e tal para fazer sua social, e a própria cultura alemã também, que é um pouco diferente da nossa, né? Ainda é uma cultura. O Brasil tem uma cultura muito assim europeia ainda, né? Mas o alemão com certeza é um povo muito mais frio do que os latinos e muito mais fechado, assim. Então, não venha para a Alemanha achando que vão te receber de braços abertos e tal. Não tem essa cultura de recepção como tem no Brasil, que a gente trata gringo com tapete vermelho, né? Mas esses são alguns pontos pequenos. Eu, por exemplo, eu acho que ainda tem muito mais pontos positivos, senão eu não estaria na Alemanha esse tempo todo. Mas são casos a se pensar. Então, começando da parte acadêmica, sobre graduação. Se você está pensando em vir para a Alemanha para estudar na universidade, para fazer o seu curso de graduação, é um pouco mais complicado do que se você for fazer a pós-graduação, porque a graduação você precisa falar alemão. São poucas os cursos de graduação que são internacionais, que são ensinados em inglês. E o DAD é o Deutsche Akademische Austauschdienst, que é o serviço de intercâmbio acadêmico alemão. Eles têm muitas bolsas de estudos para quem quiser vir estudar na Alemanha, mas para graduação é mais complicado, porque, como eu falei, você tem que falar alemão num nível bem alto já, e eles têm menos bolsas para esse tipo de ensino, de graduação, né? O que eles focam muito é no mestrado e no doutorado. Então, eu vim para cá para fazer mestrado, eu já tinha feito a graduação no Brasil, e assim, o processo de você conseguir a bolsa aqui para o mestrado funciona mais ou menos assim, pelo menos pelo DAD. Tem outras instituições que dão bolsas também, mas o DAD é um órgão do governo e ele tem bastante dinheiro. Então, é uma das maneiras mais, não vou dizer a mais fácil talvez, mas a mais acessível de você conseguir informação, porque eles abrem edital todos os anos, eles têm um orçamento anual, né, e eles dão bolsas para o mundo todo. Quando eu vim em 2015, 6 brasileiros vieram juntos. Então foram 6 bolsas que eles deram para o Brasil, mas tem muitos estudantes do mundo todo que vêm juntos também. E assim, o processo é meio que você tem que ter, primeiramente, notas acima da média. Então eles olham o teu histórico da faculdade, e a média alemã é 50%. Então, se você passar de 50%, já é acima da média. Claro que você vai ter que concorrer com outras pessoas. Então, quanto mais alta a sua média, melhor, né? Você também vai precisar de cartas de recomendação. Isso para o mestrado, né? Você precisa de... O número de cartas que você precisa varia de cada universidade. Então, para mim, eu precisei de 2 cartas acadêmicas, então de professores da faculdade que me indicavam, que me recomendavam, e uma carta profissional, e elas têm que estar carimbadas e assinadas. A profissional foi alguém da minha empresa, um chefe, geralmente, né, que vai te recomendar. E eu lembro que o DAD ele tem esse programa de trazer os alunos para cá, para fazer o mestrado, e o objetivo é que eles voltem para o país de origem e apliquem o que eles aprenderam na Alemanha. Então, é meio que uma forma de investir em desenvolvimento sustentável e desenvolvimento de países
que estão em desenvolvimento, como essas bolsas são para países em desenvolvimento, né? Então, é uma forma deles investirem nesses países também. Só que eu lembro que eu fui numa conferência do DAD na época e 30% dos alunos que vinham com essa bolsa do DAD, eles ficavam aqui. Então, tem gente que eu já vim também querendo ficar, mas claro que o DAD só paga a bolsa enquanto você estiver fazendo mestrado. Depois disso, você que se vire. Mas, assim, você vai ter 2 anos aí de mestrado para conseguir encontrar um jeito de ficar na Alemanha. Muita gente também não quer ficar, né? Muita gente quer realmente só ter essa experiência internacional, fazer o intercâmbio e voltar para o seu país. Porque também o DAD, ele te dá bastante... É uma vantagem se na sua carta acadêmica, na sua carta profissional de recomendação, o seu chefe dizer que vai te liberar por 2 anos para fazer o mestrado e te empregar de novo quando você terminar e voltar para o seu país. Eu não tive isso e consegui a bolsa da mesma forma. Então, não é um pré-requisito, mas é uma vantagem se você tiver. Você também vai ter que ter uma proficiência em inglês. Geralmente os mestrados são internacionais. Quer dizer, não geralmente, mas os mestrados que o DAD dá bolsa são internacionais. E você vai procurar um programa desses de mestrado e eles vão pedir geralmente o IELTS ou o TOEFL, são aquelas provas de proficiência de inglês que são aceitas no mundo todo, e cada universidade vai pedir uma pontuação diferente. Assim, essas provas não tem assim, não é como você não passa na prova ou reprova, mas eles vão te dar um ponto, um número, dependendo do seu desempenho. Então, eu lembro que na minha faculdade eu precisava tirar 6 no IELTS para conseguir. O IELTS acho que vai de 1 a 10, e eu tirei 6 na época. E a minha universidade pedia 6, mas eu lembro que tinha outras universidades que pediam 6,5, 7, então vai depender do programa de mestrado que você buscar. E você também tem que ter um background na área, você tem que ter experiência na sua área, né? Porque são poucas as universidades que vão pegar um fonoaudiólogo e te aceitar num programa de física quântica. Então, claro que você tem que ir mais para a sua área. E você tem que escrever uma carta de motivação também, que é muito, muito importante. A carta de motivação, que eles chamam também de carta de capa, né? Cover letter, que chama de apresentação, né? Que chama em inglês de cover letter. Que é a carta onde você mesmo vai escrever sobre sua experiência profissional, sua experiência acadêmica, as habilidades que você tem, e vai dizer por que você quer fazer esse mestrado e por que você quer ir para a Alemanha para fazer esse mestrado. Então, essa carta é muito importante, eles levam muito em consideração aqui, e não só para o mestrado, mas para qualquer emprego que você for tentar depois, eles também vão pedir essa carta e assim, então, o que eu aconselho é você olhar na internet antes, modelos de cartas de motivação, como escrever. Eu lembro que eu fiz isso e não tive problema, pelo menos ninguém falou nada da minha carta de motivação. Tem um critério, assim, tem um formato que geralmente a pessoa escreve, né? E ajuda bastante. Então, coloque bastante esforço na sua carta de motivação. E eles também pedem currículo, né? E o formato do currículo vai depender da universidade. Os editais para as universidades, geralmente eles abrem no começo do ano e fecham a partir de agosto. E então você tem que já mandar todos esses documentos para a universidade, porque assim, o que acontece é que você vai buscar os cursos de mestrado nas universidades, que têm o apoio do DAD. E aí você vai aplicar você vai mandar seus documentos para esse curso de mestrado que você quer fazer. E eles vão te avaliar, eles vão fazer uma entrevista com você, e se eles gostarem de você, eles vão mandar seus documentos para o DAD. E o DAD, geralmente se a universidade aprovou, o DAD vai aprovar também. Eu não ouvi falar de nenhum caso que o DAD não tenha aprovado, se você tivesse todos os documentos e a universidade já gostou de você. Então, assim, demora bastante até você ter a resposta final, pode demorar até 1 ano. No meu caso, demorou 1 ano quase 1 ano desde que eu mandei os documentos, fiz entrevista e o DAD me mandou um e-mail dizendo que eu recebi a bolsa. Porque aqui na Europa o ano letivo começa em setembro ou outubro. Então,
Por isso que eles abrem no começo do ano, porque eles já vão pensando para o próximo ano, lá para setembro, outubro, você começar o programa de mestrado. Para o mestrando, o DAD paga 992 euros por mês, por 2 anos. Quando eu vim era 750, mas teve inflação, guerra, não sei o quê. Agora eles pagam mais e ainda pagam um extra anual de 460. Isso para cobrir suas despesas aqui na Alemanha. A universidade pública, ela é totalmente gratuita, mesmo para alemão e não alemão. Então, você só tem que pagar alguns por semestre, algumas taxas de administração e também, se você quiser ter um cartão de transporte, que o estudante universitário aqui ele tem um cartão de transporte mais barato, que ele pode pegar os trens regionais e também pegar qualquer ônibus e metrô na cidade dele. E aí vai custar por semestre, dependendo da sua universidade, uns 200, 300, quase 400 euros. E aí você vai ter que cobrir com esse valor que o DAD te dá. O DAD também paga seu custo de viagem, ele paga a sua passagem para a Alemanha e a sua passagem de volta para o Brasil, e também paga o seu plano de saúde. Na Alemanha, a saúde também é um sistema universal, mas os planos todo mundo tem que pagar. Tem os planos públicos e os particulares. Em geral, o padrão do DAD, eles vão te dar um plano particular, a não ser que você peça por um plano público. Na minha experiência, peça pelo plano público, se acontecer, porque é muito mais fácil você de lidar com a burocracia dos planos públicos aqui, no plano de saúde, se você for no hospital, porque você ganha um cartão do plano público e aí com esse cartão você vai em qualquer clínica, você vai em qualquer hospital e vai ser cobrado direto do plano. Eu tinha um particular que eu não sabia disso, então toda vez que eu ia no médico, eu recebia a conta do médico na minha casa. E aí você mesmo tem que enviar para o plano, e o plano vai cobrir ou não, às vezes não cobre completamente. Então, se você tiver, para evitar dor de cabeça, pega um plano público. O DAD também paga curso de alemão. Quando eu cheguei, eu fiz 2 meses de curso de alemão intensivo. Até no Brasil, quando eu estava no Brasil ainda, eu fiz curso de alemão online, que eles pagaram. E quando eu cheguei 2 meses antes de começar o mestrado. E eu fiz curso de alemão intensivo no Goethe Institut, que é o melhor curso de alemão. Mas, assim, honestamente, qualquer curso de alemão é muito parecido com a metodologia do Goethe aqui na Alemanha, então não faz muita diferença. E em casos especiais também, se você tiver família, se você tiver condições especiais de físicas, o DAD também te dá um extra de dinheiro para você trazer sua esposa, seu esposo, se você tem filho, eles também te ajudam com isso. E também eles te ajudam no aluguel, se o aluguel da sua cidade for muito caro. Tem algumas cidades que eles listam, que eles dão uns porcentos a mais de dinheiro para ajudar no aluguel, porque pode ficar muito pesado para o estudante. E como eu falei, você tem que falar inglês para o mestrado, mas você não precisa falar alemão. Então, assim, eu não era fluente em alemão quando eu cheguei aqui, falava bem básico, só o que eu aprendi no Brasil, e não era um requisito para você conseguir o mestrado. Então, você conseguia fazer o mestrado em inglês completamente, sem nem provar que você fala alemão. Então, como o passo a passo para você conseguir encontrar o seu curso de mestrado? Eu aconselho primeiro você entrar no site UniAssist Universities, que eu vou colocar na descrição os links, que nesse site você vai ter uma lista de todas as universidades que tem na Alemanha e todos os cursos de mestrado. E aí você vai buscar os mestrados que é da sua área, né? Eu fiz Biologia Marinha e fui para a Universidade de Bremen, mas aí, sei lá, tem outras universidades que também têm cursos parecidos. Então, você vai escolher o seu curso nesse site e vai ver os requisitos de admissão, porque esses requisitos que eu falei foram da minha universidade, e às vezes eles mudam um pouco de universidade para universidade, mas geralmente são muito parecidos. E aí você vai ter que conseguir todos os documentos. Eu tive também que fazer tradução juramentada dos meus diplomas, e é muito caro. Eu lembro que eu paguei na época bastante dinheiro, porque você paga por página, e as páginas elas têm uma formatação assim que tem pouquíssimo espaço para fazer a tradução de texto assim, então acabou saindo bem caro.
e até você juntar todos os documentos, todas as cartas. Então demora uns meses, assim. Então você vê os requisitos da universidade e já vai buscando os documentos que você precisa. Depois você se inscreve quando tiver tudo, né? Você manda os documentos para a universidade. Geralmente eles têm um programa no site onde você faz o upload dos seus documentos. E se você for aprovado pelo curso, eles vão, né? Se a universidade estiver interessada em você, pelo que eles veem na sua carta de motivação e seus outros documentos, eles vão pedir uma entrevista com você. Eu fiz pelo Skype na época. E depois, se você for aprovado, vão te mandar seus documentos para o DAD. Aí o DAD vai te responder se você ganha bolsa ou não. Geralmente, como eu falei, assim, né? Se a universidade te aprovou, o DAD só vai olhar se todos os requisitos assim, burocráticos estão certos, e aí se tiver tudo certo, você ganha a bolsa. E aí você pode solicitar o seu visto. Eu não solicitei o visto do Brasil, teve gente que fez isso pelo consulado da Alemanha. O que eu fiz, eu cheguei como turista e aqui na Alemanha eu pedi o visto de estudante, que tem até nas universidades, geralmente tem um escritório de imigração só para os estudantes, porque tem muito estudante internacional. Então eu fui nesse escritório e ali eu consegui o visto. E também, antes de você vir, de você vir para a Alemanha, você já é bom começar a procurar onde morar, porque não vai dar para você chegar aqui e buscar um apartamento. Procura em sites. Eu vou colocar também, tem o chamado WG Gesucht, que é um site que vários estudantes, geralmente o pessoal que tem república, assim, né, coloca os seus quartos para alugar ali nesse site. Vou colocar também na descrição, WG Gesucht. E aí, ou então você procura na sua cidade moradia para estudante, que são mais baratos, ou você pode procurar uma casa de alguém que aluga um quarto, são sempre opções mais baratas. Não sei que você esteja indo com a sua família e tal, aí você precisa de um lugar melhor, assim, né, maior e só para vocês. E eu aconselho assim, quando eu cheguei, eu já fiquei direto no meu apartamento por um ano, até eu ter que viajar. Mas muita gente chega e fica num quarto, sei lá, por 2, 3 meses até encontrar um lugar melhor. O importante é você ter um lugar para dormir quando você chegar, entendeu? E algumas dicas assim que eu tenho para esse, eu já falei assim de você botar muita atenção na sua de carta de motivação, não aplicar para várias universidades diferentes. O que o DAD aconselha é você concentrar seus esforços, porque universidades não gostam de ser colocadas em segundo opção, sabe? Então, se você achar um mestrado que realmente combina com você, coloca todos os seus esforços ali e tenta aquilo ali. Foi assim que eu fiz, eu só apliquei para um mestrado e eu consegui. Tem gente que aplica para 2 e 3, mas aí, quando chega no DAD, vendo que eles aplicam para 3, não sei se parece meio desesperado, mas eles não gostam muito disso. E também, peça o plano de saúde público. É o que eu recomendo também. Tem outros programas de bolsa na Europa e na Alemanha que são bem famosos também. Por exemplo, tem o Erasmus Mundus, que muita gente, que é um programa da União Europeia, que gente do Brasil também pode pedir bolsa. Eu não conheço muito bem, mas eu sei que esse é um programa que você viaja em alguns países, você fica meio que 6 meses ou um ano em um país e vai para outro, assim, fazendo seu mestrado, pode ser tendo aula num país, depois você vai fazer seu projeto de mestrado em outro lugar. Então, e outra coisa assim interessante é que eu sei que no Brasil tem muito programa de mestrado que você tem que apresentar um projeto de mestrado para conseguir entrar. E na Alemanha não é assim. Você só aplica mesmo para ter as aulas e o projeto de mestrado você vai fazer depois que você já teve as aulas. Então já é um facilitador nesse quesito. E no Erasmus Mundus também é assim. Você pede a bolsa e aplica para o projeto que você quer. E esse é mais legal porque, quer dizer, se você não quiser ficar só na Alemanha, você pode ir mudando de país. Também tem um programa da Deutsche Welle, a Deutsche Welle é tipo
um canal de mídia da Alemanha, né, principalmente internacional. Então, eles dão bolsa de estudo para quem quer estudar com mídia internacional, geralmente jornalista, essas coisas, né? E também tem o programa EPOS de Desenvolvimento Sustentável, um programa aqui da Alemanha também, que eles dão bolsa para quem quer trabalhar quer fazer mestrado em áreas de desenvolvimento sustentável, geralmente engenharia, biologia, ou outras coisas também, meio de política também. Também tem o Helmut Schmidt, que é um programa para dar bolsas de estudo para questões de política pública e boa governança, então é mais voltado para a parte política e de gerenciamento assim de público, né? O doutorado DAD também dá financiamento para o doutorado. Ele pode financiar o seu projeto inteiro ou pode financiar só a sua vida se você conseguir um projeto que já tenha financiamento. Para o doutorado, realmente você vai ter que começar com um projeto. Então, o doutorado você vai ter que buscar numa universidade, e aí é mais complicado porque você vai ter que meio que fazer contato com as pessoas, se você não estiver na Alemanha, do Brasil, por e-mail, com gente que você nunca viu na vida. Então, você vai ter que buscar nessa universidade os pesquisadores da sua área que você quer fazer e perguntar se eles estão a fim de desenvolver um projeto contigo naquele tema dele e pedir um financiamento do DAD. Geralmente, se você fizer um approach assim, né, se você chegar na pessoa e falar assim, geralmente eles gostam porque mostra que você tem iniciativa. As minhas experiências que eu fiz, coisas assim, o pessoal gostou bastante. E o DAD, então, pode financiar seu projeto inteiro ou só os seus custos de vida. E ele paga por 4 anos, que já é muito bom. Por exemplo, o meu doutorado aqui na Alemanha, eu não fiz pelo DAD, eu fiz pelo Instituto de Pesquisa Alemão, eles só me pagavam 3 anos de salário. Então, o DAD já paga 4, que já é uma mão na roda. Eles pagam 1.300 euros por mês, que não tem desconto de impostos e nem de INSS, essas coisas. O que é bom e ruim, porque você ganha um dinheiro limpo, mas você também não está pagando os seus impostos nem aposentadoria. No meu caso, eu tinha um contrato de trabalho, eu pagava isso tudo. Então, valia não só como meu doutorado, mas também como experiência profissional. Porque se depois você quiser ficar na Alemanha, você tem que provar que você pagou impostos, e quanto mais você pagar de aposentadoria, melhor, né? Então, o DAD é uma bolsa de estudo nesse quesito, então ele não é descontado esses impostos, essas coisas. Eles também pagam um extra de 460 euros anuais, igual no mestrado, e o custo da sua viagem, de ida e vinda. Uma coisa do custo de viagem é que eles pagam, se eu não me engano, eles pagavam 1.500 na época, hoje deve ser mais, para pagar a passagem do Brasil para a Alemanha. E eu lembro que a passagem foi mais barata e eles não pedem o dinheiro de volta. E eles também davam dinheiro para voltar para o Brasil, que, se não me engano, era 900 euros na época. Hoje deve ser mais também. E eu não voltei para o Brasil. Então, o dinheiro que eles me deram, eu fiquei para mim. E eles não pedem de volta. Eles me falam, esse é o dinheiro para você voltar. Se você não quiser voltar, é problema seu. E também pagam um plano de saúde igual para o mestrado, curso de alemão, e também podem te ajudar no aluguel, se for muito caro, e também ajudar a sua família, se você está trazendo cônjuge e filhos. Uma coisa também, se você vier com cônjuge, seu cônjuge também pode trabalhar aqui, eu acho que algumas horas por semana, e geralmente as cidades onde você vai morar, ou as prefeituras oferecem cursos de integração se você tiver para o seu cônjuge. Então, eles podem pagar curso de alemão e sobre cultura alemã, coisas assim. Mas eu acho que seria o melhor assim, para o doutorado. Eu achei muito bom o jeito que eu fiz, porque, como eu falei, eu tinha um contrato de trabalho com o instituto de pesquisa que eu tinha. Então, conta como experiência profissional e eu pago os impostos e eu pago aposentadoria, que são coisas que vão valer depois, não só para o seu futuro aqui, financeiro, mas também para conseguir visto depois. Isso vale bastante se você já pagou bastante imposto. Geralmente eles pedem 2 anos de impostos, você entra numa outra categoria de imigrante, assim. E então o que eu acho assim, doutorado pelo DAD é uma opção, mas o que eu buscaria mesmo é você ir direto no site das universidades e dos institutos de pesquisa. Na Alemanha tem o centro Helmholtz Institute, que tem vários institutos de pesquisa. Tem o Leibniz, que eles têm para várias áreas.
vai nesses sites, ou no ResearchGate, que também é um site, é meio que um Facebook de pesquisadores, assim, né? É uma rede social. E lá eles postam bastante oportunidades de doutorado. E no site dessas universidades, institutos de pesquisa, você vai também ver uma parte lá de carreira e de vagas abertas para doutorando. E aí você pode aplicar como se fosse um trabalho normal e eles vão te dar um contrato de trabalho, se você conseguir a posição, né? E você pode aplicar do Brasil direto, porque eles aceitam estudantes internacionais. E assim, você pode conseguir um doutorado na Alemanha. E também em inglês. O doutorado só em alemão eu nunca vi. Eu sei que tem mestrado em alemão, mas doutorado nunca vi. E agora falar um pouco de trabalho. Assim, se você já fez o mestrado aqui, como foi o meu caso, e o doutorado também, é muito, muito mais simples de você conseguir um emprego. Se você está buscando um emprego, se você tem parte acadêmica, primeiro você vai ter que ter uma formação técnica, pelo menos, ou uma faculdade. É possível até conseguir sem, mas é muito, muito difícil. A Alemanha está procurando gente com capacidade, né? Especialização. E eles têm agora um visto específico para pessoas que estão buscando emprego. Você pode vir até sem emprego e buscar um emprego aqui, mas para isso você vai ter que mostrar que você tem os meios de se manter. Quando você vem com bolsa de estudo, você ganha uma carta do DAD, ou do programa que paga a sua bolsa, dizendo que eles vão pagar tantos euros todo mês para você por tanto tempo. E eles vão te dar um visto por todo esse tempo que você tiver. Se você vem aqui sem emprego, buscar emprego aqui, você vai ter que investir um dinheiro, porque geralmente a Alemanha pede. Vai depender muito da sua cidade e do seu estado também, né? Que a Alemanha tem leis diferentes para estados diferentes. Quanto que eles pedem que você tenha em euros por mês, e é uma quantia relativamente alta, principalmente para brasileiro, né? Porque o euro é caríssimo. E geralmente eles bloqueiam a tua conta, eles vão pedir a tua conta com esse valor, e eles bloqueiam a tua conta e vão deixar você só sacar dessa conta. Eles vão bloquear um valor da sua conta, né? Se você tiver mais. O dinheiro é seu, mas eles vão bloquear um valor mínimo por, sei lá, um ano, ou seja o que for, ou até você conseguir um emprego, e você só vai conseguir sacar da sua própria conta o mínimo que eles estipulam lá, se você só tiver esse valor mínimo. Então, eles controlam bastante, porque eles não querem que a pessoa venha para cá sem emprego e sem dinheiro para fazer o que aqui, né? Que às vezes é complicado de você chegar aqui sem saber nada, e como você consegue emprego, às vezes não é tão rápido. Então, você vai ter que ter uma poupançazinha, uma poupança zona, na verdade. Eu não sei o valor certo, porque depende muito de lugar para lugar, mas eu já ouvi falar que era 700, uns anos atrás, 700 euros por mês você ia ter que ter por um ano para ganhar esse visto de um ano. Então, 700 vezes 12, sabe? Hoje já deve ser mais, porque teve inflação, guerra, não sei o quê. E aí você vai ter que ver se a sua profissão é regulamentada na Alemanha ou se não é. Se a sua profissão não é regulamentada, geralmente são profissões assim de cunho mais social, nas ciências sociais, psicólogos, essas coisas assim, não são regulamentadas, não tem uma regulação muito estrita assim. Então, essas são relativamente mais fáceis de você conseguir emprego aqui, porque você não precisa fazer a homologação do seu diploma. Porque a Alemanha tem um sistema de ensino muito técnico e muito específico para os padrões alemães. Então é muito difícil, se você tem uma profissão regulamentada, que geralmente é uma profissão, como por exemplo médico, uma profissão extremamente regulada aqui. É muito difícil você ter a profissão de medicina do Brasil, formação brasileira, reconhecida na Alemanha, porque o curso de medicina, até para fazer intercâmbio, é complicado, porque é muito, muito diferente de como é ensinado no Brasil. Então, se a sua profissão não é regulamentada, é muito mais fácil, porque você só precisa do reconhecimento do seu diploma, e aí você
paga 200 ou 300 euros de taxa para fazer sua inscrição por esse visto de buscar emprego. E aí você já pode vir para a Alemanha se você tiver poupança. E vão aprovar teu visto. Se a sua profissão é regulamentada, como por exemplo engenheiro, médico, essas coisas assim, aí você precisa homologar o seu diploma. Algum órgão alemão vai depender do estado, né? Porque aí ele é regulamentado pelo estado, não é uma lei nacional. Eles vão ter que olhar a sua formação, sua experiência e dizer se eles reconhecem o seu diploma ou não. Geralmente, eles não reconhecem ou reconhecem parcialmente. Aí você vai ter que fazer uma coisa que eles chamam de Umschulung, que é você fazer um curso que meio que você vai adaptar o que você aprendeu para o caso alemão, entendeu? E durante esse curso você também pode trabalhar. Você pode trabalhar 20 horas semanais, não na sua área, mas você pode conseguir qualquer emprego, tendo esse visto para buscar emprego aqui. E aí já ajuda também um pouco na questão financeira. Dá para ver no site do Ministério da Educação e Pesquisa da Alemanha, o BMBF, vou botar também na descrição o link. Lá eles descrevem quais são as profissões regulamentadas na Alemanha. Se a sua profissão está lá, você vai ter que passar por essa homologação. E essa homologação você faz através do Bundesagentur für Arbeit, que é a agência de trabalho da Alemanha, e aí você vai ter que pagar de 4 a 5 mil euros. Então, assim, é muito dinheiro para você conseguir esse visto para buscar trabalho aqui com uma profissão regulamentada. Mas é o jeito legal de chegar aqui fazendo isso. E tenha bastante cuidado se você seguir esse caminho de buscar esse visto para buscar emprego aqui. Muito cuidado com sites da internet oferecendo isso por preço barato, oferecendo tipo como chama? Uma consultoria para te ajudar nessas questões, porque tem muito golpista também que se aproveita de imigrantes querendo fazer isso. Então, eu aconselho você se informar melhor pelo Bundesagentur für Arbeit, pelo BMBF, que é o Ministério de Educação e Pesquisa. Eles têm geralmente sites em inglês, às vezes até em português, porque eles estão buscando em todo lugar profissionais. E alguns você consegue até trabalho em inglês, dependendo. Mas geralmente para trabalho você vai ter que estar falando alemão, em algum nível. Então, se você quiser vir para a Alemanha, eu aconselho você já a investir no alemão, mesmo se você não tiver nenhuma proposta nem nada, já vai aprendendo, porque mesmo que você só fique no Brasil, já aprender alemão já vai ser um diferencial também. Mas também você pode aplicar para trabalhos aqui na Alemanha, estando no Brasil, mesmo sem visto. Eu conheço uma brasileira que trabalha na minha empresa. Ela viu uma oportunidade de emprego na Alemanha, num site na internet, que é na minha empresa, né? E ela mandou o currículo dela, mandou os documentos que eles pediram. Tem que ser em alemão, geralmente. E aí ela conseguiu esse emprego do Brasil. Então ela não precisou provar que ela tinha poupança, nada disso. Ela conseguiu o contrato de trabalho. Ela passou por entrevista e tal, e conseguiu o contrato de trabalho. E com esse contrato ela foi no Brasil mesmo, no consulado, conseguiu o visto dela lá. Então ela já veio para a Alemanha com visto para morar, e sem precisar provar que tinha muito dinheiro na poupança para se manter aqui, porque ela já tinha um emprego. Então, como você encontra esses tipos de emprego? Ou você vai no site das empresas, que eles têm geralmente lá uma parte oferecendo as vagas, ou você vai naqueles sites que são aqueles sites que juntam vagas, né, que as empresas colocam as suas vagas ali, que são portais de trabalho, né? O muito famoso aqui na Alemanha chama Stepstones, também vou botar na descrição esses links, que até eu já busquei trabalho lá, e ele assim é bem simples, tudo, claro, vai estar em alemão, mas vai estar bem descrito. É igual um site de trabalho, igual um portal assim, de empregos no Brasil, vai estar lá a descrição do trabalho, o que eles são os requisitos,
e aí pelo site mesmo você já entra em contato com a empresa e manda seus documentos. Tem a Job Browser, que também é um portal, e o Indeed também. Tem outros, mas esses três são assim bem famosos aqui. Eu vou botar o link deles também na descrição. E é isso, assim, para buscar trabalho não tem muito segredo. É muito parecido com o Brasil, só que é um pouco mais burocrático. Você tem que botar seus documentos, o currículo, a carta de motivação, tudo tem que estar bem certinho. Geralmente eles pedem um PDF com tudo, seus diplomas. Geralmente o currículo aqui eles ainda usam foto, então geralmente você tem que botar uma foto profissional, né, feita por um fotógrafo, assim, com uma foto direitinho no currículo, e esperar que eles entrem em contato. E assim, geralmente, como eles estão buscando muito profissional, como está faltando, eles aceitam bastante gente de fora, desde que esteja aí cumprindo os requisitos. Claro que se você tiver aquela profissão regulamentada, como eu falei, né, médico, se você entrar num desses sites e mandar seu currículo para a empresa direto, eles podem sim querer você, mas eles vão também ter que passar você vai ter que passar pelo processo de homologação do seu diploma, de qualquer maneira. Mas se você já tiver uma empresa que te ajude nisso, é muito mais fácil. Porque eles vão te dar suporte, eles sabem como esses processos funcionam. Por exemplo, tem um cara da minha empresa que ele veio do Irã. E ele trouxe a esposa, os filhos. Então a empresa deu muito ajuda para ele, ajudou ele a arrumar apartamento aqui, ajudou ele a arrumar jardim de infância para as crianças. Então eu aconselho você já ir procurando o trabalho do Brasil direto. É claro que tem vagas que você não consegue, nem todas as vagas estão nesses portais. Ou empresas que você não sabe nem que existe, que você só vai descobrir que ela existe quando você estiver aqui. Então, claro que aqui é muito mais fácil de você chegar às vagas. Mas do Brasil, se você conseguir já ver uma vaga que seja interessante, eu já aplicaria aí do Brasil, porque mesmo que você tenha que passar por todos os processos burocráticos, você vai ter uma empresa que vai estar te ajudando nesse, nessa saga burocrática. Mas é isso. Essas são as dicas que eu tenho. Se você quiser migrar para a Alemanha ou fazer um intercâmbio. Tem gente que vem para cá querendo fica. Eu já conheci muito brasileiro que veio para cá, ficou 2 anos e falou: não aguento mais a Alemanha, não é um país para mim. Ou teve gente que veio para cá e se surpreendeu, quis ficar, veio com a intenção de ficar 6 meses e já está há muitos anos. Então, assim, vai depender muito da sua experiência, de onde você mora e do que você espera da Alemanha. Mas, assim, na minha experiência, eu não quero voltar para o Brasil ainda. E, e é isso. E se vocês tiverem perguntas, pode comentar aqui no Spotify ou então lá no Instagram. Eu vou deixar os links de tudo que eu falei aqui na descrição. O Instagram é Podcast Vagamundos, né? Se vocês quiserem seguir a gente lá também. E eu vou deixar também o link de uma reportagem da Deutsche Welle falando sobre esse processo de conseguir o visto para buscar emprego aqui. E é isso. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa e qualquer coisa, manda um comentário aí. Valeu, gente. Tchau.